Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos aproveitar aí esses minutinhos para fazer uma introdução. Já vou pedir para vocês mandarem essa live para os colegas, para os amigos e tudo mais, que hoje o tema é interessante, tá? Hoje é um tema aí polêmico para quem trabalha no RH, no departamento pessoal, enfim. Tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa é uma das atividades, assim, que eu diria que é um módulo praticamente, assim, de uma matéria, né, na faculdade, se a gente estivesse comparando. É uma das atividades que mais surgem dúvidas no dia a dia do colaborador. É uma das atividades que mais tem dúvidas e processamento e reprocessamento ali no dia a dia do RH, do departamento pessoal, tá? Vou aproveitar aqui já, então, que a gente está começando, para avisar vocês que a caixa de comentários ela está aberta e vocês podem interagir conosco, fiquem à vontade. E eu quero saber aí de onde vocês estão falando aí, o estado que vocês estão falando e quanto tempo de experiência aí no RH e no DP vocês têm. E já aproveitem aqui para fazer um network e falar: olha, eu trabalho no RH da empresa tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Me contem se vocês têm aí problemas com férias, né? Quem nunca teve um colaborador aí com dúvidas de férias, que levante a mão. Fiquem à vontade aí para fazer esse networking aqui na caixinha, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Viviane, sou gestora de pessoas aqui da ATU. Eu tenho 14 anos, quase 15 anos de experiência entre RH e departamento pessoal. Tá? E hoje a gente vai falar sobre a importância do planejamento bem feito para os profissionais de RH. Tá? E a gente pode começar aí falando. Enquanto isso, ó, podem mandando aqui na caixinha de onde vocês são, se vocês têm experiência, que eu vou daqui a pouco dar uma lida, tá? Primeira coisa que a gente fala quando a gente fala aí sobre o planejamento de férias, tendo em vista aí o lado do RH, é que a gente também precisa olhar o lado do bem-estar e da qualidade de vida. Por quê? Porque as férias elas são essenciais para a saúde e o bem-estar do colaborador. Ela faz com que aquele estresse diário ele dê uma pausa, né? A gente sente um alívio ali nesse momento em que a gente está ali full time trabalhando, né? Com isso, a gente pode fazer um link entre produtividade e desempenho. As férias, elas aumentam a produtividade, né? Tanto antes quanto depois. Assim, a gente evita ali que o colaborador fique exausto, a gente melhora essa condição de trabalho. Fora isso, que quando a gente está falando aí de férias, quer engajamento e motivação maior? Eu adoro planejar as minhas férias, né? Do lado aí colaborador, porque eu também sou uma colaboradora, né? Então, quando a gente planeja férias, a gente cria um ambiente de trabalho positivo, a gente aumenta o engajamento e a gente aumenta aí a motivação dos colaboradores. Fora isso, né? A gente precisa apoiar as necessidades pessoais. Quando a gente inclui as férias, né, nesse rol de assuntos que estão até inclusive ligados à retenção de talentos, quando a empresa respeita ali aquele período, você tem o período de um ano que você precisa completar para tirar férias, né? Esse é o básico para que a gente tire férias. Então, quando a empresa ela é adepta à negociação, olha, colaborador, você pode escolher qual o período das suas férias. Lembrando que quem determina quando a gente sai de férias é a empresa, mas a gente tem empresas que são abertas a essa negociação, a gente tem a redução da rotatividade. E os custos com o recrutamento também diminuem. Então, vocês podem ver que uma coisinha está diretamente ligada a outras. E isso faz com que o nosso mundo de RH gire, né? Fora isso, obviamente, não menos importante, a gente está falando aí de uma conformidade legal. A gente precisa cumprir a lei. A lei de férias ela é crucial aí para a gente não ter penalidades legais, tá? Bom, aí eu vou continuar aqui no assunto, mas vou pedir para vocês irem falando aí no chat comigo, tá? Bom, planejar as férias, ela evita também uma coisa muito importante, que é você ter a operação da empresa funcionando. Como isso, Vivi? Quando a gente vai planejar as férias dos nossos colaboradores, a gente precisa ter em mente que a empresa continua, né? Não é porque eu estou de férias que o que eu faço ele vai parar.
Então, quando você tem ali, por exemplo, um job rotation, quando você tem uma atividade que vai ser ensinada ou vai ser passada para outro colaborador enquanto aquele está de férias, você evita a escassez de pessoal naquela atividade. E aí você mantém a roda girando, você mantém a operação da empresa durante essa ausência, tá? Bom, com tudo isso que eu falei aqui, é obviamente que a gente tem aí o fortalecimento da cultura organizacional. Você contribui para uma cultura que valoriza o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Você atrai talentos, você melhora a reputação da empresa. Né? Em resumo, assim, o planejamento das férias é fundamental, não só para o bem-estar do colaborador, para a produtividade, não só do colaborador quanto da empresa, e também por uma questão de conformidade legal que a gente precisa cumprir com as leis, tá? Então, o profissional de RH, ele desempenha um papel crucial nesse processo, tá? E aí a gente vai dividir aqui esse assunto de férias, de planejamento de férias, em algumas etapas. E essas etapas são, vou contar aqui para vocês, tá? Por que o planejamento de férias é fundamental? Até contei um pouco mais ali na nossa introdução. Vou contar um pouco dos processos de planejamento de férias e da automatização e que tipo de ferramenta a gente pode utilizar para planejar as férias dos colaboradores, tá? Vou aproveitar, vou fazer uma pausa e vou ler aqui uma pergunta que já mandaram para a gente. Quanto tempo antes o colaborador precisa avisar que quer tirar férias? Ou a empresa que determina? Então vamos lá. Foi a Bianca que fez a pergunta. Quanto tempo antes o colaborador precisa avisar que quer tirar férias? Bom, a partir do momento que ele completa o seu primeiro ano de empresa, então, todas as vezes que ele completar 12 meses trabalhados, ele possui direito a tirar férias. E ele precisa alinhar com o gestor, tá? Da empresa, quando que ele vai tirar essas férias. Quem determina por lei quando você vai tirar é o seu empregador. Mas a gente pode sim negociar. Então, quando você estiver próximo a completar um ano, né, se não houver, por exemplo, um planejamento antecipado da empresa, porque existem empresas que fazem assim, um período do ano, vou citar aqui um exemplo. Então, todo mês de novembro, eu planejo as férias dos meus colaboradores do próximo ano. Então, neste período, você está aberto ali a receber essa sugestão, entende? Então, você pode, a partir do momento que você esteja próximo a completar um ano, ou que você saiba que a empresa tem esse período de planejamento, você comunica ao seu gestor e aí, assim, vocês vão fazer um combinado, tá bom? Acho que respondi sua pergunta aí, hein, Bianca. Se não, me conta aqui que eu te ajudo mais, tá? A Fernanda falou assim: quem define a data que o colaborador vai tirar férias? A definição por lei é da empresa, tá, Fernanda? Mas, novamente, existem empresas que estão abertas a sugestões, tá? Então, por exemplo, eu posso chegar na minha empresa e falar: olha, eu gostaria, já venceu o meu período, eu tenho lá 12 meses trabalhados. Então, eu chego para o meu gestor e falo: eu gostaria de tirar férias em fevereiro. E aí, o meu gestor vai combinar comigo, olha, infelizmente a gente não vai poder tirar férias em fevereiro. Eu vou poder te dar férias em março. E aí você vai nesse processo de negociação. Novamente, depende muito da empresa, da cultura da empresa. Mas por lei, quem define quando você vai tirar férias é a empresa, tá bom? Então vamos seguir aqui, voltando aqui para o nosso planejamento, tá? Então a gente tem por que planejar as férias é fundamental. Por que os processos de planejamento das férias são é, é, cruciais nesse tema? E a automatização e que tipo de ferramentas a gente pode utilizar ali para gerir as férias, tá? Então, vamos falar aí sobre o planejamento. Ele é uma prática muito importante dentro do departamento de RH, do departamento de recursos humanos, por várias razões, né? Já falei aqui sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. O descanso, ele é essencial para a saúde do colaborador, para esse bem-estar desses colaboradores, tá? O planejamento adequado ali
do período em que a gente vai tirar férias, ele permite que o colaborador descanse, que ele recarregue as energias e ele contribui para essa melhoria da qualidade de vida e da redução do estresse. Normalmente, quando a gente volta de férias, a gente volta muito mais energizado e muito mais produtivo, né? Essa produtividade, esse desempenho dos colaboradores que tiram férias, elas são essenciais para que a gente diminua ali a exaustão, o esgotamento, né? Então, isso melhora o nosso desempenho no trabalho. Fora que a gente fica muito mais engajado, a nossa motivação aumenta. Então, voltando, né? Quando a gente planeja as nossas férias, quando a gente está falando ali, eu vou tirar férias, eu vou para lá, eu vou para cá, ou mesmo tem gente que gosta de ficar em casa, né? Vou curtir minha casa. Isso faz com que a gente demonstre ali que a gente profissional de RH demonstra que a empresa valoriza esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Tá? E claro que quando a gente demonstra essa valorização, aumenta o engajamento e a motivação dos nossos colaboradores. E por via de quebra, né, a gente tem aí a retenção dos colaboradores. Poxa, essa empresa, ela apoia, ela tem ali o viés trabalhista que está atenta a cumprir com as leis. Então, eles se sentem mais apoiados com essas necessidades pessoais, incluindo aí esse momento de planejamento. Então, na hora que eu abro, poxa, colaborador, você pode tirar férias no período X, no período Y, no período Z. Fica bacana para todo mundo, tá? Então, o colaborador que tem essa possibilidade de tirar férias quando ele gostaria, ele tem uma maior probabilidade de permanecer na empresa. Isso reduz consecutivamente a rotatividade e, obviamente, o custo que vem ali com um possível recrutamento para substituí-lo e etc. Tá? Então, vamos falar agora da conformidade legal. Em muitos países, inclusive aqui no Brasil, a legislação trabalhista exige que a gente conceda férias remuneradas aos colaboradores a partir de 12 meses trabalhados. A gente teve aí durante a pandemia, a gente teve um período em que algumas leis, eu vou explicar assim para ficar mais fácil o entendimento, tá? Que algumas leis foram momentaneamente alteradas, tá? Para que ficasse mais confortável naquele momento de pandemia, da gente cumprir com tudo, tá? A gente estava num momento muito delicado, num momento muito diferente. Hoje já é diferente. Hoje a gente já voltou ao que era o normal, tá? Então, a partir de 12 meses trabalhados, a gente precisa conceder ali o período de férias, ok? E o não cumprimento dessa regulamentação pode, obviamente, resultar em penalidades legais e problemas para a empresa, tá? Isso é muito importante da gente cumprir. Bom, o que mais que a gente pode falar? A gente precisa falar, quando a gente fala de planejamento de férias, a gente precisa falar sobre o planejamento e a previsibilidade da nossa parte operacional. E isso a gente conta muito mais com a ajuda do gestor, e aí eu estou falando do ponto de vista de RH. Quando a gente fala assim, gestor, estou falando de um processo em que a gente tem lá as férias para conceder, a gente comunica que essas férias precisam ser tiradas, tá? E aí, naquele momento, o gestor vai organizar melhor a sua equipe. Bom, no momento em que a gente tem esse movimento, o gestor ou mesmo o RH pode dar um toque no gestor e falar: olha, você precisa ter um planejamento com antecedência sobre preparar ali pessoas para que não seja interrompido o fluxo de trabalho da tua área, né? Ou você precisa estar atento se você tiver uma equipe muito grande em que mais de uma pessoa vai sair de férias junto, né? Tem empresas que permitem que várias pessoas saiam de férias junto, porque a equipe é muito grande, porque tem muita gente para substituir, porque o trabalho consegue ser equilibrado. Tem empresas que isso não é possível, né? Tem empresas que podem falar assim, olha, eu permito que duas pessoas do mesmo departamento consigam tirar férias dentro do mesmo período. Ou não, eu não consigo liberar mais de duas pessoas juntas, né? Então, nesse momento é o momento de planejar as ausências. Então, existem ferramentas, obviamente, para isso, existem sistemas para isso, mas você precisa primeiro ficar atento ao. Dentro da minha política, existe uma
uma liberdade para isso, se dentro da minha política existe uma liberdade para isso, eu preciso primeiro ver se o fluxo do meu trabalho não será interrompido. Eu preciso garantir que os projetos e as tarefas elas sejam gerenciadas de maneira eficaz durante essas ausências. Porque eu sou o gestor, eu estou olhando para dentro do meu departamento e eu estou vendo, bom, isso aqui não pode parar, isso aqui eu consigo segurar 10 dias, 15 dias. Então, essa previsibilidade operacional precisa ser um assunto gerenciado quando a gente fala de planejamento de férias. Seja pelo gestor, seja pelo RH, o RH dando toque no gestor, é necessário que a gente levante essa bandeira. Tá? E aí é até uma dica para vocês de RH falar sobre essa previsibilidade operacional. Bom, falando nisso, então, a gente pode resumir que o planejamento das férias dos colaboradores é fundamental, não só para o bem-estar do colaborador, para melhorar o desempenho, mas manter a conformidade legal de forma correta e construir uma cultura organizacional positiva. Porque quando a gente está falando dessa forma planejadinha, é obviamente que a nossa cultura ela vem de uma forma muito mais forte, muito mais saudável e sustentável, tá? Então, novamente, o profissional do RH ou do departamento pessoal, de gente em gestão, que agora tem outros nomes, né? Então, esse profissional, ele desempenha um papel crucial nesse momento, tá? Então, ele garante que o planejamento está sendo feito de forma correta, ele garante que todas as etapas estão sendo cumpridas dentro deste planejamento. Ele pode levantar bandeiras para o gestor, né? E ele tem ali uma maneira eficiente de falar com todos os envolvidos, tanto colaborador quanto gestor, ok? Quero saber se vocês têm mais perguntas. Antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma pergunta. Então tá, então vamos continuar aqui no nosso desenvolvimento de férias, tá? Então vamos falar um pouco sobre os processos e planejamentos de férias, que eu acho que é o tema que mais tem aí dúvidas, né? Quando a gente fala de férias com o pessoal de RH, com o pessoal de DP, do que tange ao que o colaborador está entendendo. A gente normalmente tem muita dúvida nesse momento, né? Quando a gente recebe lá, você vai tirar férias. Ai, meu Deus, quando que eu vou sair? Quando que eu não vou sair? Quando que eu vou receber? Quando que eu não vou receber? Então, vamos lá. Então, para quem está do outro lado, né? O RH, o departamento pessoal, essa gestão dos processos envolvendo as férias, ela é essencial, primeiro, para você manter um ambiente organizado e, obviamente, o seu trabalho se tornar saudável e produtivo. Então, eu vou abordar aqui alguns aspectos relacionados a esse tema, tá? Então, primeiro de tudo, você precisa ter uma definição da política de férias da empresa. Como que o colaborador vai solicitar as férias? Como que vai ser a aprovação dessas férias? Como vai ser a gestão do cronograma dessas férias, tá? Como que isso vai ser feito? Como que eu peço, como que eu não peço? Como que eu aprovo, como que eu não aprovo? A partir de quanto tempo eu posso tirar? Eu posso dividir minhas férias, não posso dividir minhas férias? Como tudo isso vai funcionar? Primeira coisa, precisa estar na política de férias da empresa, tá? Então, é um passo crucial para que você tenha a organização dos seus processos, tá? Entrou aqui mais uma pergunta, então vamos lá. Como o RH lida com várias pessoas tendo que entrar de férias ao mesmo tempo? Foi mais ou menos isso que eu tentei abordar aqui, Bianca. Para a gente para a gente lidar com um monte de gente entrando de férias ao mesmo tempo, primeira coisa, a gente precisa ter uma política bem definida. Tendo a política bem definida, a gente vai organizar os processos. Organizando os processos, a coisa vai fluir, tá? Então, vou continuar aqui e a resposta também vai continuar, tá, Bianca? Então, vamos lá. Primeira coisa, quantos dias de férias o colaborador tem direito a cada ano? Então, você vai colocar isso lá dentro da sua política. Então, a partir de 12 meses trabalhados, você tem direito a 30 dias de férias. Ah, mas eu tenho lá uma regra que diz que quando eu falto, eu tenho menos dias. Sim, você vai pegar uma parte da legislação e você vai traduzir
você profissional de departamento pessoal, você departamento de RH, você vai traduzir o que está escrito na legislação para que uma pessoa que não lide com isso todos os dias entenda melhor quais são as regras. Tá? Então, sim, se você tem dias de ausência sem justificativa, etc., etc., você tem uma diminuição da sua quantidade total de férias no ano, tá? Mas, por via de regra, o limpo e claro ali é, em termos de ambiente e temperatura e pressão normais, a cada 12 meses trabalhados, você tem 30 dias de férias, ok? Bom, existe também, dentro desse período, um período de pico, um período restrito da concessão das férias. Voltando, como é a empresa que determina, ela pode dizer para você assim: não gostaria que você tirasse férias em dezembro, não gostaria que você tirasse férias em janeiro. Isso acontece, tá? Então, a empresa não pode ali sofrer com esse momento crítico. Então, ela precisa ter gente preparada para atender durante aquele período, tá? Você precisa ter dentro dessa política um procedimento escrito sobre a divisão das férias ao longo do ano. Você vai poder dividir as férias? Você não vai poder dividir as férias, tá? Você tem que colocar dentro dessa política, você tem que colocar informações sobre o pagamento das férias, tá? Essas políticas, elas precisam ser claras, elas precisam ser justas, estar em conformidade com a legislação trabalhista, tá? Importante que não é só você olhar a CLT, você precisa olhar a CLT e precisa olhar a convenção de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, tá? Então, o profissional de departamento pessoal, sim, tem um papel fundamental na comunicação dessas políticas aos colaboradores, porque ele precisa traduzir uma coisa que é mais uma vivência mais do departamento pessoal, do RH, para as pessoas que não têm essa leitura todo dia, tá? E claro, você precisa garantir que estejam sendo aplicadas de forma consistente toda essa burocracia dentro da tua organização, tá bom? Bom, como que o colaborador tira férias? Como que ele faz? Isso vai estar escrito na política. Então, uma vez que você define a política, é importante que você torne isso claro, tá? E que torne isso eficiente. Então, por exemplo, adianta você pedir para o colaborador pegar um papel, escrever 3 vias, entregar para o gestor, entregar para o RH, entregar para o CEO. E depois disso, o que acontece? Precisa ser eficiente. Se tua forma de eficiência vai ser por sistema, se a tua forma de eficiência vai ser por e-mail, vai ser pelo WhatsApp, você vai definir dentro dessa política. Ou dentro de algo que eu gosto muito de escrever, que é uma instrução de trabalho. Como que aquilo vai funcionar, tá? Bom, se você vai utilizar, por exemplo, um sistema de solicitação de férias, você vai ter formulário para isso? Ele vai ser físico? Ele vai ser eletrônico? Qual vai ser o prazo para você submeter essa solicitação? Por exemplo, ai, Viviane, eu quero tirar férias amanhã. Eu vou dizer para você, não dá. Por quê? Porque existe todo um processo que está linkado a você tirar férias, em que eu não posso te dar as férias amanhã. Eu preciso te comunicar, por exemplo, que você vai tirar férias com 30 dias de antecedência, conforme a lei. Eu preciso efetuar o pagamento das tuas férias em pelo menos 2 dias úteis antes de você tirar férias. Entende como uma coisa esbarra na outra? Então, por isso que o planejamento e um cronograma é fundamental para que você consiga ter sucesso nessa atividade, senão você se enrola, tá? Bom, você vai ter necessidade da aprovação do gestor? Você vai ter necessidade da aprovação do RH? Existem empresas que, além do gestor, o RH precisa dar o ok. Por quê? Porque o RH precisa ver, por exemplo, será que eu tenho margem no financeiro para pagar? Será que eu preciso comunicar quanto tempo antes para o meu departamento financeiro efetuar o pagamento? Nós do RH, do departamento pessoal, lidamos com vários setores ao mesmo tempo. Eu lido não só com o colaborador e com o gestor, mas eu lido com o financeiro, eu lido com a contabilidade. Então, eu preciso entender se tudo isso está organizado. Outra questão: o meu departamento de tecnologia vai suspender o acesso durante aquele período? A gente sabe que tem muita gente que tira férias mas continua trabalhando. Não pode.
Mas acontece. Então, para a gente fechar essa porta, o departamento de tecnologia pode ser envolvido. No momento em que eu estou tirando férias, eu corto o acesso daquele colaborador. Entendem como uma coisa é muito maior do que ela parece? Então, por isso que ela vira até uma matéria de faculdade, né? É, além disso, qual que seria, por exemplo, no momento que eu estou lá planejando as férias com os meus colaboradores, eu tenho alguém com prioridade? No caso, se eu tiver ali conflito de dados, de datas, quem vai tirar primeiro? Se eu tenho 50 colaboradores no departamento e eu tenho lá 10 querendo tirar ao mesmo tempo, quem que está na fila de prioridade? Tá? Então, por isso é muito importante da gente ler a legislação, a convenção coletiva de trabalho e traduzir isso numa política de fácil entendimento para o outro lado, ok? Então, facilitar aí o processo da solicitação de férias ajuda muito a todos os lados da moeda. Ajuda quem está fazendo, ajuda quem está pedindo, ajuda o gestor, ajuda todo mundo, tá? Então, isso faz com que o seu tempo naquela operação reduza. Obviamente, vai reduzir o seu estresse e a sua ansiedade. Antes de eu passar para o próximo tópico, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Então, vamos lá. O Jorge perguntou, como o RH lida com os pedidos de fragmentação das férias? Beleza. Como que a gente lida com o fracionamento, né? A divisão das férias. Primeiro, voltando na política. A política é o primeiro passo. Eu vou poder fracionar as férias? Sim ou não? Se sim, em quantos fracionamentos eu vou poder? Tá? Então, em quantos fracionamentos é que vai determinar o meu cronograma, a minha organização, tá? Se você vai usar sistema, ótimo. Se você não vai usar sistema, como que você vai organizar isso? No Excel, no Outlook, e aí você precisa, como o profissional de RH vai precisar se organizar e ver qual é a melhor ferramenta para que ele consiga se organizar, tá bom? Bom, Fabi perguntou, a live vai ficar salva? Vai ficar salva sim, tá, Fabi? Ela vai ficar salva hoje ainda, assim que a gente terminar, a gente já vai fazer aqui o procedimento para salvar a live e deixar ela disponível aqui no nosso canal, tá bom? Vou continuar aqui, que é um tema muito denso, um tema muito extenso, tá? Aprovação e gestão dessas férias, tá? Então, o Jorge perguntou do fracionamento, a Bianca perguntou lá sobre a aprovação e tudo mais. Quais que são as etapas? Então, primeiro a gente tem a etapa do colaborador que já está ali com os 12 meses completos. A gente tem o processo do planejamento das férias, a gente tem o processo em que ele sai de férias, e nesse processo que ele sai de férias, a gente tem o quê? O pagamento das férias, né? E depois, o que vem depois, né? Então, a última etapa e crucial é a aprovação ali, o pagamento das férias e a gente olhar se está tudo organizado, tá? Então, vou repassar aqui o que a gente conversou. Então, primeiro a gente precisa garantir que as políticas da empresa são seguidas, que ela tem ali um viés facilitador de todas as etapas, tá? A gente, às vezes, vai precisar apoiar ali para resolver conflitos de datas de férias de forma justa, de forma transparente. A gente vai precisar manter o registro dessas férias. A gente vai precisar que todo mundo esteja empenhado, porque é uma tríplice, tá? É o RH, o gestor e o colaborador juntos na mesma atividade, tá? Então, a gente precisa que a empresa esteja preparada não só para lidar com essas questões de conflitos de data, mas também o colaborador precisa estar ciente de que ele precisa garantir que o trabalho dele seja feito antes da gente falar ali da escassez momentânea do trabalho dele. Por isso que o gestor é importante, por isso que eu falei da tríplice. O gestor é importante para planejar e ver se está todo mundo apto a aquela atividade que eu vou ter uma pessoa a menos naquele período,
tá? Então, na hora que eu tenho tudo isso alinhado, o que eu preciso falar? Eu preciso que exista uma comunicação clara sobre esse cronograma de férias. Eu preciso que exista essa comunicação clara e objetiva sobre a organização, sobre como funciona. Ele não precisa entender da lei. Ele não precisa ter a lei na ponta da língua, mas o pessoal do departamento de RH e o pessoal do departamento pessoal precisa estar apto a esclarecer essas dúvidas de forma transparente, de forma mais fácil, tá? Bom, por isso que eu sugeri aí começar pela política, tá? Então, em resumo, a gestão de férias é uma parte vital do trabalho do RH, do departamento pessoal, e definir essas políticas claras, deixar quanto mais visível for, quanto mais até desenhado, digamos assim, for, mais fácil você garante que seus processos estejam sendo cumpridos, ok? E aí você tem ali não só essa facilidade da solicitação de férias, o colaborador se sente à vontade para falar sobre isso. Você garante que a aprovação, a gestão adequada desse cronograma. E não só isso, você inclui também o bem-estar de todo mundo nisso, porque o gestor, ele fica confortável, pô, meu colaborador sabe que naquele período ele não pode tirar, o colaborador sabe, pô, eu vou poder tirar em tal período, tá fácil de pedir, porque existem empresas em que o colaborador se sente até acuado de pedir as férias. Ai, meu Deus, está chegando aquele período que eu preciso pedir minhas férias. E isso, quando você tem uma política clara, uma política transparente, o teu colaborador se sente à vontade. Logo, você tem o bem-estar de todo mundo envolvido. E, obviamente, do RH e do departamento pessoal fica também mais tranquilo para operacionalizar essa atividade. Tá bom? Beleza? Temos dúvidas? Vamos ver aqui se temos dúvidas. Não temos até o momento mais dúvidas, então eu vou continuar aqui na minha linha de raciocínio, tá? E agora vamos falar um pouco sobre automatização e quais são as ferramentas que a gente pode utilizar aí para a gestão das férias, tá? Então a tecnologia, ela tem aí um papel fundamental para facilitar o processo de férias para quem trabalha no RH, para quem trabalha no departamento pessoal, porque ela oferece a eficiência e a praticidade quando a gente está falando da organização das férias, tá? Então aqui eu vou te dar um resumo aí de como que a tecnologia ela pode ser aplicada. Eu não vou te dar exemplos de softwares, mas existem softwares que você pode aí utilizar para o gerenciamento das férias, tá ok? Então vamos lá. Então, para você começar, você precisa uh, utilizar uma ferramenta. Ou você vai utilizar um software de gerenciamento de férias, que você permite que os seus colaboradores solicitem de forma eletrônica e tudo mais. Se você vai ter um preenchimento de um formulário, se você não vai ter um preenchimento de um formulário, se vai ser feito no papel, se não vai ser feito no papel. Bom, você pode utilizar o Excel, você pode utilizar o Outlook, você pode utilizar algum outro aplicativo que você utilize no seu trabalho, tá? Para organizar essas férias. Mas saiba que sim, a tecnologia pode te ajudar e muito com o planejamento e você seguir um cronograma de férias, tá? Bom, quais são as vantagens de você utilizar uma organização envolvendo a tecnologia? Primeiro que você reduz o erro humano, tá? Se as solicitações de férias são feitas de forma eletrônica, elas são mais precisas e são menos propensas a erros de interpretação. Tá? Você tem acessibilidade envolvida. Os colaboradores podem solicitar férias de qualquer lugar, por exemplo, tá? E a qualquer momento, sem que você tenha necessidade de se deslocar fisicamente para o departamento de RH, ou eu tenho que pedir em cinco vias, etc, etc. Tá? Acho que a gente evoluiu muito o mundo. No entanto, a gente sabe que existem empresas de diversas formas, tá? Bom, quando você adota a tecnologia para gerir essas férias, o planejamento das férias, você tem o registro digital. Então, todas as solicitações que você fizer e essas aprovações, elas vão estar registradas de alguma forma ali eletronicamente. Então, você tem a facilidade de ter essa organização e esse acompanhamento, e, inclusive, se você precisar fazer uma auditoria, você consegue fazer.
ok? Você tem ali também a parte de aprovação e gestão desse cronograma, então os gestores, o departamento de RH e o próprio colaborador pode utilizar ali esse sistema para aprovar, rejeitar ou modificar de forma eficiente aquele período de férias, garantindo, obviamente, que as políticas da empresa sejam seguidas. Então, voltando, o primeiro passo é você olhar para a política. Olhou para a política, você vai precisar, inclusive, se você for utilizar um sistema, você vai precisar colocar essa política dentro dessa ferramenta. Então, primeiro de tudo, política. Segundo, organização. E em terceiro, a tecnologia. Tá? Vantagens, você tem visibilidade disso. Então, os gestores, eles têm uma visão clara do cronograma de férias da equipe. Eles conseguem evitar conflito de datas. Você garante que a empresa continue operando sem essas interrupções desses períodos que você vai ter ali de férias. Você tem uma comunicação eficaz. Então, a comunicação automatizada faz com que os colaboradores tenham essa notificação das férias sobre a aprovação, sobre a rejeição, sobre todas as etapas, você tem uma comunicação eficaz sobre você assinar o seu recibo, sobre você ter a notificação que você vai sair de férias, o aviso, tá? Você tem uma facilidade maior quando você está falando aí de sistema, que você tem o quê? A integração com a folha de pagamento. Então, a maioria dos sistemas de folhas, eles têm aí essa questão de integrar diretamente com esse sistema que você esteja gerenciando, tá bom? E aí você tem, claro, a facilidade, quando a gente está falando de um sistema de folha, a gente está falando da facilidade de calcular e pagar essas férias, tá bom? Vantagens, um monte, né? Então, você tem aí também a eliminação do cálculo manual, então você tem a automatização desses cálculos, você evita erro no cálculo, você economiza tempo, economiza estresse, então o seu bem-estar aumenta também. Você tem a precisão no pagamento, então os sistemas que você vai utilizar ali, você tem o pagamento correto durante as férias, tá? Fora isso, você tem, claro, a questão de relatórios e análises que você, o departamento de RH, de departamento pessoal, ele está muito integrado com relatórios e análises. Então, quantas pessoas eu tenho para tirar férias, quantas pessoas vão tirar e tudo mais. Então, esses dados coletados ali por meio de software de gerenciamento de férias, eles podem ser utilizados para uma análise e um planejamento futuro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho lá já isso maturado, tá? Sobre o planejamento das férias. Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho das 100 pessoas que eu tenho na minha empresa, eu sei que 58 delas vão tirar férias no período de julho a dezembro. Então, eu tenho o quê? Um planejamento financeiro futuro para o segundo semestre. Entende como está tudo integrado? Então, novamente, o RH, o departamento pessoal, está integrado com o financeiro, está integrado com a contabilidade. Então, tudo isso faz parte do nosso mundo, tá? Vantagens, como eu estava falando, né? Você tem ali uma tomada de decisão informada, os relatórios conseguem fornecer para você informações valiosas sobre esse uso das férias, você ajuda a identificar essas tendências, otimizar o planejamento. Como eu disse aqui, se eu sei que das 100 pessoas, 58 vão tirar no segundo semestre, eu preciso primeiro pensar na organização das pessoas que vão tirar, para quem vai substituir quem durante aquele período, e o meu back-office, o meu financeiro, a minha contabilidade também precisa organizar ali centro de custo, precisa utilizar ali um planejamento para o caixa, tá? E tudo isso, obviamente, você tem ali a conformidade por trás, porque você precisa ter a capacidade de manter esses registros precisos de férias para que você cumpra com as regulações trabalhistas e você mantenha a empresa organizada e em conformidade com a lei. Tá? Em resumo, assim, a tecnologia, ela, por meio do software ou mesmo do Excel básico que você utilize, ou do calendário que você utilize, você gerenciar essas férias, você simplifica a sua vida. Você não fica perdido com relação às férias, né? Então, ao você automatizar essa solicitação, essa aprovação, essa gestão das férias, você tem ali a facilidade também na hora de integrar com a folha de pagamento e fornece informações valiosas para você otimizar não só a gestão de pessoas, mas também otimizar a gestão financeira da empresa.
tá? Isso você economiza tempo, reduz erro, contribui para que você tenha um ambiente de trabalho mais eficiente, mais organizado e sucessivamente aí você tem o bem-estar de todo mundo envolvido, tá? Vamos ver se temos mais dúvidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não temos. Então vamos continuar. Eu trouxe algumas dúvidas, tá? Que são comuns de acontecerem aí no departamento pessoal, tá? Então, por exemplo, ai, Viviane, eu entender as minhas férias, mas um dia antes de eu tirar férias, eu tive um problema, sofri um acidente, vou me afastar. O que, que eu faço? Primeira coisa, se você agendou suas férias e você sofreu um acidente, primeira coisa, você vai entrar em contato com o seu RH, com o seu empregador, com o seu gestor. Por quê? Você precisa primeiro comunicar essa situação, ok? E aí o RH vai proceder ali com todos os procedimentos que ele precisa para segurar ou reverter o caso, tá bom? Então, se você tiver alguma situação que vai impedir você de tirar férias, você precisa comunicar o mais rápido possível, tá bom? Ou o RH vai proceder com um adiamento, ou ele vai interromper. Bom, ele vai ver conforme ele tiver ali o teu cenário, porque eu não vou entrar tão a fundo. Ah, vai trancar as minhas férias, vai substituir, vai fazer. Não. Primeira coisa, o departamento de RH, o departamento pessoal, ele vai precisar olhar para o teu caso. Por exemplo, pode ser que você já não tenha mais período para tirar as férias. Então ele não vai conseguir adiar ou ele vai precisar interromper. Depende do teu afastamento. Vai ser um afastamento? Vai ser só um atestado? O que, que vai acontecer? Então precisa entrar muito a fundo para conseguir responder isso. Como que funciona o parcelamento das férias? Que até veio aqui a pergunta, né? Então, o parcelamento de férias ele vai de acordo com a política da empresa e a legislação, obviamente, tá? Mas a gente sabe que as férias podem ser divididas em até 3 períodos. Desde que eles tenham pelo menos 14 dias corridos e os outros dois tenham pelo menos 5 dias cada um, tá bom? Só que essas regras podem variar aí de acordo com a aprovação para o parcelamento. Geralmente depende aí do acordo entre o colaborador e a empresa. Mas aqui eu estou dando uma regra geral, tá bom? Qual é a quantidade de dias que eu posso tirar em cada período, Viviane? A quantidade de dias geralmente é determinada pela política, ok? Os colaboradores têm direito a férias anual, que varia de 20 a 30 dias úteis, e dependendo aí do tempo de serviço e tudo mais, você tem as suas férias liberadas pelo empregador, tá? O empregador e o empregado, eles precisam sempre concordar sobre essa divisão de férias, tá? Por isso que eu falei, o colaborador, ele pode sim escolher o período? Ele pode, mas quem determina se ele vai tirar naquele período ou não é a empresa, tá bom? Como que funciona a quantidade de faltas durante o ano? Isso reduz o meu período de férias? Sim. Então, a quantidade de faltas durante o ano, ele pode sim reduzir o seu período de férias, mas também depende da legislação e da política da empresa. Então, as faltas injustificadas, essas ausências prolongadas, elas podem afetar a contagem dos dias de férias. E aí você reduz o período ao qual o colaborador tem direito às férias, tá bom? É importante sempre consultar essa política da empresa, consultar a legislação, para que vocês entendam juntos como serão administradas essas faltas que impactaram as férias, tá bom? Outra dúvida muito comum é assim: eu vou entrar na empresa, mas eu já marquei lá uma viagem antecipada. Eu já estava planejando essa viagem. Então, eu posso tirar férias antes do meu período aquisitivo, Viviane? Bom, tirar férias você não pode. Então, vamos lá. Se você já tinha uma viagem marcada, você vai precisar conversar ali com o seu gestor, com o seu empregador, tá? Em muitos casos, essas férias elas precisam ser planejadas ali com base nesse período de tempo que você tem de trabalho na empresa. No entanto, algumas empresas permitem aí que você tire antecipadamente alguns dias, precisa ser acordado novamente entre o empregador e o empregado. É, e uma sugestão aqui para quem estiver assistindo é: vocês podem utilizar, por exemplo, o banco de horas, se existir banco de horas na empresa, tá bom? Mas não, você não pode, por lei, antecipar aí as suas férias do seu período aquisitivo, tá? Você não pode tirar férias antes de completar o seu período, tá?
Como funciona a venda das férias? Primeiro que venda de férias não existe. Então vamos lá. O que seria isso? O empregador recebe lá, o empregado, né? Recebe um valor de dinheiro em vez de descansar. Geralmente é permitido uma parte, ok? Então aquele 1/3 de férias que a gente fala, o abono pecuniário, é quando a gente fala da venda, né? Existe muito conflito na hora que a gente fala de venda, o abono a gente confunde. Mas não, a gente não pode vender as férias, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter a política muito clara, tá? Para que esse tipo de pergunta já seja respondido na política. Tá? E segundo, é muito importante que a gente descanse. Às vezes a gente sabe que a gente consegue, que a gente vai dar conta e tudo mais, mas a gente precisa sim de um descanso, tá? Bom, então aqui trouxe algumas dúvidas que são normalmente é, trazidas para a gente aí pelos colaboradores, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então, a Fernanda perguntou: a empresa pode obrigar a vender parte das férias? Não, tá? Isso é muito delicado, né? A venda das férias é muito delicada, tá? Então, por lei, novamente, vou aqui na regra geral, tá? Na regra geral, você completou 12 meses de trabalho, você tem 30 dias para tirar férias. Só que dentro desses 30 dias, foi o que eu falei anteriormente. Se você faltou de forma injustificada, você durante um período, você tem ali a sua diminuição. Então, tudo isso precisa ser olhado com calma, tá? Então, aqui eu vou recapitular os principais pontos que eu falei, tá bom? Bom, primeiro, que quando a gente fala de férias, a gente está falando aí de bem-estar, de produtividade. As férias regulares reduzem o estresse, melhoram a qualidade de vida, aumentam a produtividade dos colaboradores. Você tem ali um momento de engajamento, que obviamente você tem, por consequência, uma retenção de talentos. Então, a política de férias flexíveis ela demonstra aí a valorização do colaborador, ela contribui para esse engajamento, para a redução da rotatividade. Quando a gente fala de férias, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a conformidade legal. Então, no momento que você tem uma política alinhada com a legislação trabalhista, você evita que a tua empresa fique ali com problemas legais, você evita esse imbróglio entre o colaborador e o gestor. Por isso que o RH, o departamento pessoal, ele tem um papel direto nessa resolução de problemas. Porque no momento em que você coloca essa política às claras, você, na hora, desfaz os nós que podem vir a acontecer. Tá? Então, muito importante a gente ficar ligado na conformidade legal, a gente ficar atualizado com as leis que saem, as leis que são alteradas, tá? Você garante também eficiência operacional. Então, quando você planeja as férias de forma adequada, você ajuda a reduzir ali a escassez de pessoal naquele momento em que você está lidando com as férias do colaborador. Você garante que a continuidade da tua operação vai acontecer, tá? Dentro do planejado. Você fortalece a sua cultura organizacional quando você tem ali a política, você tem ali, todo mundo já sabe como vai acontecer, né? Então fica muito mais fácil de você garantir tanto a sua conformidade quanto a sua cultura. São 3 pilares muito importantes, tá? Então, resumindo aí bem, né? O desenvolvimento dessa política de férias e o planejamento das férias é fundamental para a gente, primeiro, promover o bem-estar de todo mundo, promover a produtividade, você estar em conformidade legal, tá? E tudo isso contribui para uma operação mais eficiente e uma cultura organizacional positiva. Tá? Então, é essencial o papel do profissional de RH, do profissional de departamento pessoal, estar atento a esse tema. E em todos os outros, em todo esse tema, estar atento aos aspectos e planejar antecipadamente como resolver aquela situação. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou me encaminhando aqui para o final. Se vocês tiverem
outras dúvidas, podem encaminhar aqui, tá? E aí, se vocês quiserem, eu posso passar aqui, fazer uma passada aqui sobre outros temas dentro ainda de férias, falando de férias, sobre situações que já passaram no meu cotidiano. Então, por exemplo, vou continuar aqui enquanto vocês me mandam aqui perguntas. Os gestores, o RH, quem vai revisar a solicitação de férias quando o colaborador solicitar, tá? Quem vai avaliar se essa solicitação de férias está dentro da política? Quem vai, por exemplo, fazer essa gestão do cronograma de férias, se vai ser o gestor, se vai ser o RH. Por exemplo, o RH pode simplesmente tirar um relatório e enviar para o gestor e falar: gestor, tá aqui, você precisa dar férias para o seu time. Ou não, o RH pode sentar junto com o gestor e fazer esse planejamento, né? Bom, você precisa manter esse registro atualizado, você precisa estar com essas datas muito bem organizadas, ou dentro de um sistema, ou dentro de qualquer outra ferramenta que você utilize. Você precisa garantir que não tenha conflito de datas que possam prejudicar não só o colaborador, mas prejudicar a operação da empresa. Essa comunicação de férias, ela precisa acontecer dentro de um cronograma, tá? Então você precisa ter ali alinhado esse cronograma, porque lembrando, o aviso de férias precisa ser com 30 dias. O recibo de férias precisa ir um tempo antes. Você precisa efetuar o pagamento em 2 dias úteis anterior ao colaborador sair de férias, tá? Então, manter um cronograma limpo, alinhado, organizado é crucial para o teu desenvolvimento ali, tá? Se você vai ter integração com a folha de pagamento, você vai ter que se certificar de que essas férias estão sendo integradas dentro dos sistemas que você utilizar. Por exemplo, você pode utilizar um sistema para folha, você pode utilizar um sistema para outra coisa, por exemplo, para ponto. Você precisa ver se os sistemas estão fazendo essa conexão, tá? Para que você não tenha, por exemplo, falta quando o colaborador não está faltando. Você vai ter ali o teu departamento de tecnologia aliado a isso. Enquanto você está de férias, você está com acesso removido. São coisas que você, como profissional de RH e departamento pessoal, pode pensar, tá? Você precisa pensar se você vai ter relatórios, quais são os relatórios que você vai utilizar. Isso que eu falei é muito bacana. Você consegue fazer uma projeção financeira a partir do momento que você tem a organização das férias, porque você já sabe quem vai tirar, quando vai tirar. Então você tem ali uma organização melhor, tanto do departamento pessoal quanto do gestor ali daquela área, quanto do financeiro também, tá? E principalmente você vai estar assegurando que todos os processos estejam em conformidade legal com as leis trabalhistas, tá? Que isso é um dos pilares mais importantes. Fora isso, eu acrescento aqui que para que você tenha aí uma gestão eficiente de férias, você ofereça o suporte aos colaboradores, tá? Esteja disponível para fornecer esses esclarecimentos, dar essa assistência aos colaboradores durante esse período, durante esse processo de férias. Por quê? Existem muitas dúvidas que os colaboradores têm que para a gente de departamento de departamento pessoal e de RH, já está muito na veia. A gente lida com isso toda hora, todo tempo, todo mês a gente faz. Mas quem está do outro lado nem sempre está ciente do que está acontecendo, né? E, claro, a gente, depois que faz todo esse processo, é importante que a gente periodicamente avalie se isso pode melhorar. Eu posso melhorar essa minha parte? Poxa, meus colaboradores sempre reclamam disso, meus gestores sempre reclamam daquilo. Vou fazer uma pausa, vou olhar para o meu processo e vou identificar o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar na política, no procedimento, tá? Então, esse passo a passo, todo esse texto que eu dei aqui para vocês, né, ele é um guia geral de como você pode planejar e organizar melhor as férias. Então, é importante que você tenha noção de adaptar o processo às necessidades específicas da sua empresa, de cada empresa, que cada empresa funciona de uma forma. Importante você olhar a regulamentação, quer dizer, a lei, a CLT, a CCT, e, se possível, automatizar tudo isso. Quanto mais automatizado, melhor para você.
tá? Então, vou encerrando aqui a live, vou me encaminhando para o final. Quero convidar vocês para que vocês participem do grupo do WhatsApp. O link está na nossa bio, então só clicar lá, vocês vão entrar no nosso grupo, participem, é um grupo muito bacana, de muita troca, e a gente tem ali insights também do que a gente pode trazer para vocês numa próxima oportunidade. E vou pedir para vocês continuarem seguindo a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Sigam a gente, porque a gente coloca diariamente conteúdos relevantes aí para o RH e para o departamento pessoal. Falou? Obrigada pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desses insights sobre como planejar as férias, porque eu trouxe aqui vários insights, não só do lado do pessoal de RH, do departamento pessoal, mas insights também que tenham passado aqui pela minha vida profissional dos colaboradores, do outro lado, tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.